E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço a você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para conseguir continuar recebendo aqui conteúdo de programação, beleza? Então nessa aula de hoje nós vamos continuar selecionando os elementos do HTML no CSS, né? Algumas maneiras diferentes de fazermos isso. Então, vamos colocar aqui nossa aula 15. Certo? Maneiras de selecionar com CSS, parte 2. E aí, para ficar mais fácil, vamos abrir aqui com VS Code. Então, está aberto aqui meu VS Code. E aí, vamos ver algumas maneiras diferentes agora. Então, vamos começar pelo seletor universal. .html. Como assim o seletor universal? O que ele faz? Então, montar aqui a estrutura. Português brasileira. Repara que eu vou sempre estar repetindo esses passos, porque é assim que a gente aprende, né? Na repetição. Como se mais você repete uma coisa, mais aquilo fica claro na sua cabeça. Então, é o que eu recomendo para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, seletor universal. Então, o que é o seletor universal, galera? Olha só, vou criar uma palavra de título aqui. Aí eu vou criar um H2 aqui. Vou criar um parágrafo de Loren mesmo, e uma lista aqui também, ó, uma lista que eu vou colocar aqui alguns itens, nada de muito prático, nada muito complicado, né? Então, startei aqui meu live server, ó, e o que é o seletor universal? Ele vai basicamente fazer a mesma configuração em todas as tags do HTML. Como assim, todas as tags? Olha só, para utilizar o seletor universal, basta utilizar um asterisco. Quando eu coloco um asterisco, isso é o seletor universal, então ele vai aplicar a formatação em todo mundo. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu quero que todo mundo tenha a cor vermelha. Então o que ele vai fazer, ó? Ele colocou a cor vermelha em todo mundo, beleza? Porque esse é o nosso seletor universal. Aí você pode se perguntar, bom, mas eu vou querer, se em algum momento, colocar a mesma formatação em todo mundo? Sim, vamos chegar no momento que nós vamos da parte de responsividade, onde nesse seletor universal nós temos que zerar o navegador. O que é zerar o navegador? Eu colocar aqui, ó, que eu quero que ele tenha margem 0, ó, margem 0. Repara, quando eu faço isso, ó, ele já zerou todas as margens aqui, certo? Eu quero que ele tenha um padding também de 0, espaçamento interno também de 0, também de 0. Ó, repara que ele tirou todo o espaçamento, e eu vou dizer, ó, que todos os elementos eles vão ter um box sizing border box. Tá? O que é isso? Eu estou dizendo que eu garanto que todos os elementos eles fiquem dentro da própria borda da caixa deles, tá? Que eles não fiquem vazando. E aí o margem 0 e o padding 0, por que eu estou zerando tudo isso? Porque dependendo do navegador, cada um deles tem a sua configuração já pré-determinada. Então, isso pode, por exemplo, você pode abrir o seu projeto no Google Chrome de uma maneira e ele abrir de outra forma no Opera, por exemplo. Porque cada navegador aí vai ter a sua margem definida. Então, a gente zera tudo porque nós mesmos vamos inserir essas margens. Então, ele vai aplicar a mesma coisa em todo mundo. Beleza? Então, vamos escrever aqui, ó. Seletor universal. Vai aplicar a mesma formatação em todas as tags. Beleza? Simples assim. Vamos continuar. Agora aqui, ó, vamos ver a formatação por irmão adjacente. Irmão adjacente? Como assim irmão adjacente? Então, nós estamos começando a ver umas coisas um pouquinho mais interessantes aqui, né? Deixa eu aproveitar a mesma estrutura aqui para facilitar aqui o truque, a descida. Só vou montar aqui uma estrutura um pouquinho diferente. Então, vou apagar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma div com a classe div1 para manter uma estrutura. E aqui dentro eu vou inserir um parágrafo, que eu vou inserir uma classe que eu vou chamar de parágrafo. E eu vou inserir aqui outros parágrafos. Então, um parágrafozinho de teste. Então, o que é a formatação de irmão adjacente? Bom, eu vou querer formatar a tag de irmão. Como assim de irmão? Repara que a minha div aqui, ó, ela é a classe mãe. Por que mãe? Porque ela está aqui, ó, dentro dela eu tenho essas outras tags que nós chamamos de filhas. Então, div é a mãe, essas outras tags que estão aqui são as filhas. Então, se eles são filhos da mãe, então, consequentemente, eles são irmãos, correto? Então, quando eu falo irmão adjacente, eu vou estar fazendo a formatação em apenas o irmão mais próximo do que eu chamar. Como assim no irmão mais próximo?
Olha só, eu vou pegar aqui, ó, a minha classe parágrafo. E eu quero editar desse parágrafo os meus irmãos adjacentes. Basta colocar um mais aqui, ó, parágrafo. Então, quando eu faço isso, o que tá acontecendo, ó? Vamos startar isso aqui com o meu live server, né, pra gente enxergar. Tá aqui, ó, todos os meus testes. Então, eu vou dizer que aqui, ó, vou dar um color head. Então, o que vai acontecer? Ele vai formatar o irmão mais próximo daquela tag. Opa, parágrafo, o meu irmão P. 1, 2, 3, 4. Por que só tem 3 aqui? Pera, é esse documento certo? Pera aí. É esse irmão adjacente. Tem 4 parágrafos. Ah, é porque nesse parágrafo não tem nada, né? É verdade, ó. Ficou parecendo que você selecionou o primeiro. Olha aqui. Pronto, agora sim. É porque ele não tinha nada escrito, né, no parágrafo, então ele tava como se fosse o primeiro ali, ó. Só que não. Repara aqui, eu chamei o meu primeiro parágrafo com a classe teste, com a classe parágrafo, né? E ele editou quem? O irmão adjacente parágrafo dele, ó, que é o irmão mais próximo de baixo. Beleza? Simples assim. Então, o irmão adjacente, eu vou fazer uma edição no irmão mais próximo daquela tag que eu especifiquei. E não editando aquela tag, apenas o irmão mais próximo. Beleza? Aí você pode perguntar, putz, mas em que situação que eu vou utilizar isso? É aquela, você tem que saber. Na hora que você precisar utilizar, você vai ter as ferramentas necessárias para isso. Você vai falar, ah não, eu quero selecionar formatar só o de baixo, então irmão adjacente. Beleza? Então o importante é que a gente saber ter o conhecimento, porque na hora que for aplicar na Vera, aí fica mais fácil, né? Então, irmão adjacente vai fazer a formatação no irmão mais próximo da tag selecionada. Colocamos o sinal de mais, né, para chamar o irmão adjacente. E da mesma maneira que eu consigo chamar o irmão adjacente, eu também consigo chamar todos os irmãos, que no caso eu chamo a minha formatação de irmão geral. Se adjacente eu vou editar apenas o mais próximo, o geral, eu vou chamar todo mundo. Como assim? Então olha aqui, ó, aproveitando a mesma estrutura, eu vou colocar aqui para chamar meu irmão geral também, né? Vamos tratar o live server aqui, ó. Então estamos aqui, irmão geral. Vou apagar isso aqui. E agora, nem precisa apagar na verdade, né? Eu vou só chamar o irmão geral. Como é que eu faço para chamar o irmão geral? Em vez de colocar o sinalzinho de mais, eu coloco um til. Então quando eu faço isso, ó, o que vai acontecer? Ele vai formatar todos os irmãos daquela tag em específica. Não só o adjacente, não só o mais próximo. Ó, formatou todos os testes. Beleza? Simples assim, gente. Então, vamos utilizar o adjacente o mais e o geral um tiozinho. Beleza? Então, vamos anotar isso aqui, ó. Irmão geral vai fazer a formatação em todos os irmãos. Todos os irmãos da tag selecionada. Colocamos o sinal de til para chamar o irmão, para chamar todos os irmãos. Beleza, galera? Então, essa aqui foi o nosso vídeo de hoje. Então, se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal para receber conteúdo de programação e deixe seu like no vídeo também, né, para ajudar aqui na divulgação no YouTube. Então, na próxima aula, vamos continuar vendo algumas outras formas de estar selecionando os elementos com o CSS. Beleza? Nos vemos lá.